Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, segunda-feira, 21 de julho de 2025, dentro desse novo trimestre, que é julho, agosto e setembro, a lição de hoje, a lição de número 4, ela tem como título Quem endureceu o coração do faraó? Bom, e a lição de hoje ela está baseada ali em Êxodo capítulo 7, versículo 3, que Deus diz: Eu, porém, endurecerei o coração do faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Bom, nós temos que entender que quanto mais Deus atua em um pecador que não conhece a verdade e que seu coração está endurecido, quanto mais Deus fala com ele, mais as pessoas se endurecem o coração. E Deus, que é o sol da justiça, que ele realmente é um Deus realmente de amor que busca realmente a salvação de todas as pessoas, busca pessoas de corações duros, como no caso do faraó, que o mal havia tomado completamente o coração dele. Essas pessoas, quando elas estão assim, elas se tornam difíceis de se arrepender, porque o inimigo tomou por completo seus corações. E Deus diz aqui que ele iria endurecer o coração, mas ele está falando de forma assim indireta, né? Ele estava tentando salvar o faraó e os egípcios, mas ele, porém, não abriu o coração. E Deus estava mostrando ao faraó que ele tem o poder sobre o universo dele mudar as pessoas, de transformar as pessoas. Ele estava dando uma oportunidade para o faraó. E ele, faraó, por ele não conhecer realmente a Deus, e ele realmente estar envoltos em idolatria, em misticismo, feitiçaria, uma série de coisas que ele estava envolto naquilo, ele estava com o coração realmente duro, né? Coração que não entrava a mensagem. E nós vemos aqui em Êxodo capítulo 8, versículo 32, que o próprio faraó, ele endureceu o coração. E o faraó decidiu rejeitar a vontade do Senhor e ele entregou-se ao seu próprio pecado, né? E nessas escrituras que nós podemos ver, onde ali Êxodo afirma que Deus endureceu o coração do faraó por 9 vezes, que está lá em Êxodo capítulo 4, Êxodo capítulo 9, Êxodo capítulo 10, Êxodo capítulo 11, Êxodo 14 e Romanos 9. Porém, outras 9 vezes é dito que o próprio faraó endureceu seu coração, que está lá em Êxodo 7,13, Êxodo 8,15, Êxodo 8,19, 32, Êxodo 9,7. Bom, é bastante assim considerável que no relato das 10 pragas, enviadas por Deus para o Egito, nas primeiras pragas, apenas o faraó seja considerado aquele que endureceu seu coração. E ele começou assim, um processo de endurecimento por sua própria vontade e pelo seu próprio querer. Porque o faraó, ele tinha o livre-arbítrio, ele poderia escolher em abrir seu coração a favor de Deus ou ir contra ele, como de fato ocorreu, e ele decidiu ir contra o Senhor. E a lição de hoje, ela é clara, onde nós recebemos a capacidade
de escolher, o livre-arbítrio de escolher o que é certo e o errado, o bem e o mal, a obediência ou a desobediência. E assim ocorreu desde Lúcifer no céu, quando ele fez uma grande rebelião que ele levou um terço dos anjos. E isto passou por Adão, e Eva no Éden. E agora nós estamos comentando o faraó no Egito, e até nos dias de hoje, muitas pessoas realmente decidem realmente não servir a Deus. Onde quer que nós estejamos, temos que escolher entre a vida ou a morte, como diz o próprio livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Uma ilustração que pode realmente nos auxiliar e nos ajudar a compreender este tema é nós analisarmos assim, imagine você a luz do sol, ele incidindo assim sobre no caso assim uma cera, né, ou a manteiga ou um barro, né? A cera ou a manteiga ela derrete, né? Porque o sol, e é o mesmo sol, começa a incidir. E já o barro, ele endurece. Vejam como são as coisas, né? E Deus, ele é o sol da justiça. O calor do sol é o mesmo em ambos os casos, mas há duas reações assim, bem diferentes, né? E isso pode ocorrer também de pessoa para pessoa, essa diferença. O mesmo sol, o sol da justiça incidir sobre uma pessoa, ela aceitar Jesus como Salvador e Senhor, a outra não. E nós vemos assim, né, reações diferentes aqui nesses dois resultados indistintos, né? E o efeito depende da natureza do material, da estrutura que é feito o material, da estrutura que é feita a pessoa, né? No caso do faraó, nós podemos dizer que dependia das atitudes de seu coração, dele realmente deixar abrir para entrar a mensagem de Deus em relação a Deus e ao seu povo. E essas escrituras narram que Deus endureceu o coração do faraó. Muitos realmente têm dúvidas relacionadas a isto. O faraó, em diversas ocasiões, por 9 vezes, ele aparece no livro de Êxodo 4, 21, Êxodo capítulo 7, versículo 3, Êxodo capítulo 9, versículo 12, Êxodo capítulo 10, versículo 1 e versículo 2 e 27, Êxodo capítulo 14, versículo 4 e 8, e também Romanos versículo 9, 17 e 18, né? Em que o faraó ele endureceu o coração. Porém, como processo complexo do próprio faraó, existe essa possibilidade de endurecer o seu coração ou abrir para Deus entrar, né? E há escolhas que o próprio faraó fez para isto, com o propósito de demonstrar que ele estava resistente a Deus. E ao contrário, Deus realmente estava tocando o coração do faraó para mostrar que ele é um Deus poderoso, criador e mantenedor do universo. E ele estava dando ao faraó essas escolhas, esse livre-arbítrio para ele decidir. Mas vamos ver o que a Bíblia diz em Êxodo 7,3, diz lá: eu, porém, endurecerei o coração do faraó. E foram palavras de Deus diretamente a Moisés antes de acontecer o endurecimento do coração do faraó. O que nós devemos entender é que no dia a dia do juízo, a pedra ela não será colocada na balança. E dentro da cultura egípcia, possuir um coração de pedra era para ser assim, proteção, era segurança, e que nada iria ali acontecer. Vejam como é que é a cultura das pessoas, né? No Egito, eles achavam que uma pessoa de coração de pedra era uma pessoa que tinha proteção e segurança. E isto o que nós podemos ver, né, que eles achavam isto
é que no juízo final, realmente, na balança, os egípcios achavam que uma pessoa com o coração de pedra poderia ter um valor maior, independente dos crimes do que ela havia cometido. Deus enviou as 10 pragas ao Egito devido ao faraó estar com o coração endurecido, não aceitando, não liberando o povo de Israel. E não deixar o povo hebreu que fosse libertado, ou seja, não deixou que o povo fosse para o deserto. O interessante é que na narração do Êxodo, das 10 pragas, nas 5 primeiras foi apenas o faraó que endureceu por sua própria e livre vontade. E já a partir da 6ª praga, o texto bíblico afirma que Deus é quem endureceu o coração do faraó, que está lá em Êxodo 9:12. Isto nos apresenta que Deus somente fortaleceu os desejos, a vontade, a escolha do próprio faraó. Assim, o arbítrio, a decisão voluntária foi do faraó, conforme havia dito Deus a Moisés que faria, está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 21. Primeiro que a maneira de nós expressarmos o nosso idioma, e totalmente ela é diferente de expressar em outros idiomas, e assim na língua portuguesa normalmente nós damos assim uma ordem no imperativo, né? Na psicologia ela é uma ordem quando nós falamos isso. Sabemos que o mal, como por exemplo assim, eu mandar alguém tomar sorvete, né, por exemplo, e se essa pessoa está com gripe, com dor de garganta, por exemplo, é uma ordem dela, toma sorvete, né? Se está dando. Já no hebraico ela é diferente. Lá dizia assim: você gostaria de tomar um sorvete? Veja a diferença. No português estou mandando tomar um sorvete, e no hebreu você gostaria de tomar um sorvete. E aqui a Bíblia traduziu como está corretamente no hebraico, né? Quando Deus diz que eu endurecerei o coração do faraó, ou seja, eu vou deixar a teimosia dele, né? E Deus quis endurecer o coração do faraó para mostrar que ele, Deus, ele tem poder sobre todas as coisas, porque ele é um Deus vivo que está no comando do mundo. Deus enviou as pragas para o Egito com a finalidade de ajudar o faraó a ele se arrepender. Se ele deixasse e fosse obediente e libertar da escuridão na qual ele se encontrava, né? E se arrependesse, né? E o erro é que o seu coração, a sua mente, ela se encontrava assim totalmente tomado pelo mal. E Deus não foi o responsável pelo pecado enrostido tomado no coração do faraó. Muito pelo contrário, Deus entregou aos seus próprios desejos e escolhas e aos seus próprios impulsos malignos. O Criador deixou o faraó sem a sua graça restritiva, deixou que seguisse aqueles que mudaram a verdade de Deus em mentira, que foi ali no Egito, adorando e servindo a criatura, a imagens, a seres e deuses estranhos, no lugar do Criador, que fala em Romanos 1:25. E Deus queria que realmente o faraó abandonasse a sua própria maldade, como está lá em Romanos capítulo 1, versículos 24 e 32. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem realmente clamado, falado a todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá no livro de João. E Jesus aqui está falando que ele é o único mediador entre os homens e Deus. Não existe salvação fora disso aí. Somente Jesus é o Salvador. Somente Jesus pode te levar para o céu. Não existe santo, não existe pontífice, padres, pastores, ninguém. É Jesus.
E quando você aceita verdadeiramente a Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo aos seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você ganhará de Deus um grande presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. O lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você terá uma oportunidade lá no céu de abraçar seus entes queridos. Você participará da grande boda do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus e a sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.